Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Beleza? Sábado à noite, então, né? Fazendo a nossa live aqui. Tinha gente já me perguntando hoje, e aí, não vai ter live? A live é... Sim, pessoal, vai ter live. A live ela é diária. A diferença é que final de semana eu não faço, às vezes eu não faço às 6 da manhã, na maioria das vezes não tenho feito às 6 da manhã. De segunda a sexta, já para vocês saberem, de segunda a sexta sempre é às 6 da manhã. Sábado e domingo às vezes é o dia que eu tenho outros compromissos, que eu vou fazer outras coisas, né? De segunda a sexta, na verdade, é o único horário que eu tenho, segundo as minhas circunstâncias, né? Quem não sabe, não entende muito bem sobre essa questão de circunstâncias, vai lá assistir uma live em que eu falo muito sobre isso, a importância que as circunstâncias têm na nossa vida. Eu, se eu não me engano, a live 19, live 20, por aí mais ou menos. Então, devido às minhas circunstâncias, são às 6 horas da manhã de segunda a sexta. Sábado e domingo, aí já são os dias que eu dou uma flexibilizada, porém, sim, tem live, que nem hoje eu resolvi fazer. Às vezes é um teste também, para ver quais os melhores horários, né? Qual é o horário mais adequado. Eu imaginava que sábado à noite também não é um horário mais adequado, no sentido de ter pessoas presentes, porém, as nossas lives ficam todas gravadas, né? Sábado à noite é o dia que a galera tá ali, dando uma relaxada, sai para dançar, para curtir, mas ainda assim, como a nossa live é diária e esse era o horário mais adequado para eu fazer hoje, então está sendo hoje aqui no sábado à noite. Vamos falar mais um pouco então hoje sobre desenvolvimento pessoal e o que vem por aí. Antes, deixar dito aqui que é a nossa live número 23. São 23 dias aqui no Instagram diretos, né? Desde o dia 1º de setembro a gente está aí fazendo live, algumas lives aí com duração de 15 minutos, 30 minutos, já tivemos lives com duração de mais de 1 hora, que a gente teve que recortar e fazer em 2, já tivemos lives de 30 minutos, enfim, mas está sendo nessa média aí de 30 a 40 minutos, hoje não vai ser diferente, vai ser uma live curtinha, papo reto, apesar de ser um tema que ele é bastante expansivo, é um tema que daria para a gente ficar horas e horas aqui debatendo, mas a ideia não é dar uma aula completa, a ideia é a gente trocar algumas ideias e, obviamente, entregar para vocês ferramentas, entregar estratégias, né, que vocês vão poder colocar em prática. E do que a gente vai falar hoje? Chega de enrolação, parece o João Kleber. Vamos então falar do que a gente vai tratar hoje, né? O tema que a gente vai tratar hoje chama-se sabotadores internos, né? O que é esse tema? Há pouco tempo eu abri uma enquete lá no Instagram perguntando para as pessoas se já escutaram falar sobre esse tema, porque na minha percepção de quem está inserido dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, é um tema que já está um tanto batido, né? Essa coisa dos sabotadores internos, as crenças limitantes, né? Tudo virou, o problema são as suas crenças limitantes. E óbvio, né? Isso até grande Vânia na área, a Vânia falou, vixe, vixe, para mim foi uma confirmação, né, Vânia, de que está muito batido, a gente escuta muito falar isso, né? O problema são as suas crenças limitantes, né? E não é que isso não seja uma verdade, né? O problema é que de tanto que se fala disso, né? Assim como outros termos aí, eles vão sendo tão banalizados que daqui a pouco o próprio termo crença limitante, ele vira uma crença limitante, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, um colega meu, disse, quem falou que o próprio acreditar em crença limitante já não seja uma crença limitante, né? Porque de tanto que se ouve falar, de tanto que se fala nisso, de tanto que está batido e banalizado, quando vê que só o simples fato de ficar falando nesse termo acaba virando por si só uma crença limitante. Mas, então, vamos falar na real, na íntegra, na prática, do que isso se trata e, principalmente, como não deixar isso ser algo que vai interferir na sua vida, como não deixar que isso seja um impedimento para que você possa viver sua vida com plenitude, com paz, vivendo o seu potencial dia a dia, indo em direção ao que você quer e não só isso, também vivendo no seu momento presente a vida que você deseja, tá bom? Então, o que são sabotadores, né? Isso que as pessoas tanto falam. Eu escolhi uma definição que eu acho que fica mais apropriada e eu acho que fica muito bem compreensiva para todas, né? O que são os sabotadores? O que são, eu poderia falar também que são essas crenças limitantes.
Eu defini da seguinte forma: é um conjunto de regras que se tornam padrões que vão contra a vida que você deseja ter. Se a gente for resumir do resumo, a gente pode dizer que é isso. É um conjuntinho de regras, ou seja, o que são regras? Regras não são princípios, é aquilo que tu vai inventando e colocando ali como um limitador. É uma regra, né? Não é algo que é um princípio universal, que está em todos os contextos, que não pode ser refutado. Não, ali são crenças, tá? Que ali muitas vezes com um ou outro debate já cai por terra. Né? Coisas que tu percebe que estão só dentro da tua cabecinha. Então é um conjunto de regras que de tanto se repetirem, né, ou às vezes serem internalizados por um forte impacto emocional, eles se tornam padrões, tá? O que é um padrão? Aquilo que está presente na sua vida. Agora esse aqui é o meu padrão, é a minha referência. E que ao mesmo tempo, por ser um sabotador, óbvio, algo que está te impedindo de algo, eles vão contra a vida que você deseja ter. Ficou claro até aqui? Um conjunto de regras que se tornam padrões e que vão contra a vida que você deseja ter, tá bom? Essa é a definição de sabotador, tá? E a gente pode dizer de uma forma mais técnica também, que são neuroassociações, né? Que são associações neurológicas profundas. Por isso que se torna um sabotador. Não é aquilo que tu diz, tá bom, acredito, não acredito, tanto faz. Não, é aquilo que está enraizado, né? Que muita gente fala, mas é difícil me livrar disso porque isso está enraizado, está profundamente enraizado na minha vida. Então, por isso que eu não mudo, né? Às vezes vira até uma bengala, uma desculpa. Isso são neuroassociações profundas, são associações neurológicas que estão num nível muito profundo, tá bom? Então, essa é a forma que eu achei aqui para poder definir o que são sabotadores, tá? E agora, o que vem junto desses sabotadores, né, para a gente pensar aqui? Junto desses sabotadores, aliás, esses sabotadores, eles trazem junto deles, eles trazem com eles, né? Então, eles não vêm sozinhos, não é uma palavra que vive sozinha, né? Aquela coisa, se você fosse perguntar, sabotadores, se fosse uma abertura do tema do Jornal da Noite, né? Sabotadores, o que são, do que se alimentam, onde vivem, né? A gente podia falar dessa forma, mas o que são esses sabotadores? A definição eu já te dei aqui. Agora, existem alguns elementos que eles trazem junto com eles, né? E o que são esses elementos, né? Esses elementos que vêm junto do sabotador, ele é de certa forma um desejo de suprir necessidades, né? Uma forma de você suprir necessidades. Toda vez que existe um sabotador interno, toda vez que existe uma crença limitante, existe junto disso uma forma de querer suprir necessidade, um desejo de querer suprir necessidades. Ora, meu Deus do céu, o sabotador ele não é um inimigo físico, ele não é algo que tu olha para dentro, na frente dele e pode dizer assim, eu vou te eliminar, que nem muita gente vende por aí, né? Vamos eliminar as suas crenças limitantes, vamos eliminar os sabotadores internos, criando um fetiche como se esse sabotador interno fosse uma garrafa que eu posso aqui empurrar e jogá-la para longe. Não, calma. Não é assim, não é com esses termos banais que a gente consegue se livrar de sabotador, se livrar de crenças limitantes. Ele não é um inimigo físico. O que a gente precisa para poder realmente resolver ou pelo menos lidar de uma forma melhor com isso é através da consciência, é ganhando luz acerca sobre esse assunto. No momento em que a gente ganha consciência, ou seja, que a gente sai dessa ignorância, que a gente sai da inconsciência e compreende de fato o que é esse tema e como ele se manifesta na nossa vida, pronto, ele acaba se dissipando. Não é algo que tu precisa criar uma ação contra aquilo ali, né? Não é algo que tu vai empurrar para longe, não é algo que tu vai destruir, é algo que tu vai jogar luz acerca desse assunto, tu vai ganhar consciência e ao fazer isso, aquilo ali passa a fazer sentido para ti e tu começa a estruturar a tua vida num novo tipo de crença, só que dessa vez não mais algo limitante e sim algo possibilitador, algo que te leva em direção à vida que tu quer, algo que te faz viver hoje a vida que tu deseja. Por isso que no começo eu falava, é um conjunto de regras que se tornam padrões que vão contra a vida que tu deseja ter. Ou seja, se eu quero eliminar isso, é porque isso está num certo nível me impedindo de viver a vida que eu desejo ter. Então,
no momento em que eu ganho consciência sobre o que é isso, sobre como isso age em relação à minha vida, é o momento em que eu domino, é aquilo que os coaches performáticos falam para mim, assuma as rédeas da sua vida, né? Isso falado de uma forma banal, mas isso de uma forma mais consciente, de uma forma mais racional, de uma forma mais madura, é a gente dizer isso, poxa, tá bom, se eu sei que os sabotadores internos, eles estão aí, porque é um desejo de nutrir as minhas necessidades, ele tem o desejo de suprir alguma das minhas necessidades, perfeito, então agora eu vou achar uma nova trilha neural para que isso possa se dissipar e para que eu possa viver minha vida sem isso. Eu vou transformar aquilo que era limitante em algo que é possibilitador. Tá bom? Então até aí, né, a gente viu o que são os sabotadores internos e a gente viu também aqui o que vem junto deles, né? Então toda vez que a gente está querendo suprir uma necessidade, a gente precisa olhar para o seguinte: essa necessidade é importante que a gente supra? Sim, é um lado nosso, né, um lado interno nosso que traz uma demanda, né? Essa demanda é suprir essas necessidades. Ora, se existe essa demanda para suprir uma necessidade, o que eu preciso me perguntar? Eu preciso me perguntar se essa forma que eu estou usando para suprir essa necessidade, ela é uma forma saudável ou ela é uma forma doentia, né? O que muitos chamam aí de luz e sombra. Então existe uma necessidade. Vamos trazer um exemplo prático aqui, né? Vamos pegar aqui um vício, por exemplo, que é algo que realmente que traz outros elementos químicos, mecânicos. Vamos falar sobre o vício de fumar, por exemplo. O vício de cigarro. Ora, a pessoa jamais fumaria um cigarro se por trás desse ato, se por trás desse vício, se por trás dessa ação, não existisse junto dela um desejo de suprir uma necessidade. Ora, ninguém fica fazendo coisas, principalmente repetidas vezes, às vezes uma vida inteira, se por trás disso não existisse um desejo de suprir uma necessidade. E aí o que pode ser, a gente pode colocar aqui como um desejo de suprir uma necessidade de alguém que é um fumante? Às vezes é a forma que ele encontrou para poder relaxar, às vezes é a forma que ele encontrou para poder sair de um estado de ansiedade, às vezes a pessoa está nervosa e ela atribui aquele ato de fumar associado a algo que é químico, mecânico, que potencializa esse vício. Mas óbvio que ali por trás existe uma necessidade a ser suprida. Precisaria ser suprida fumando cigarro? Óbvio que não, porém aquela foi a forma efetiva que aquela pessoa encontrou e que muitas vezes de uma forma inconsciente de tanto repetir se tornou o quê? Aquilo que eu falava lá no começo, um conjunto de regras que se tornou um padrão. Porém, a pessoa está destruindo sua saúde. No fundo ou conscientemente ela não quer, ela gostaria de não estar fazendo aquele ato, que é fumar o cigarro. Só que, por aquilo ter se tornado essa tal da neuroassociação profunda, ela começa a repetir aquilo ali. Repetir. Ou seja, virou um hábito, virou um sabotador, né? Então, como que esse sabotador age? A pessoa está ali, ela já tem uma coisa que ela está predisposta, e aí daqui a pouco aparece uma propaganda ali de cigarro na televisão, ainda que venha com aquelas letrinhas pequenas dizendo, né, fumar faz mal à saúde, né, depois que eles já mostraram tanta coisa boa, bela, bonita na pessoa fumar, depois vem ali, o Ministério da Saúde adverte muitas vezes na velocidade número 2, né, eu acho isso muito engraçado, né, tu faz uma propaganda de um negócio que faz mal à saúde e dedica poucos segundos no final para dizer que aquilo ali que o Ministério da Saúde adverte, né? Que nem agora no supermercado é comum a gente ver alguns produtos na prateleira e aí agora tem uma certa etiqueta, não sei se vocês já notaram, tem uma certa etiqueta ali dentro do produto dizendo assim, ó, alto índice adicionado de açúcar, né? Esse produto contém um alto índice de gordura saturada adicionada, né? Então isso para tu poder ver, só que é um produto que 99,9% dele tá ali cheio de coisas para te atrair, né? Cheio de coisas para fazer com que a tua visão seja aguçada.
E aí, um pequeno pedacinho advertindo que aquilo ali faz mal. Essa é a questão do cigarro. Mas continuando o nosso raciocínio, né? Então, esse sabotador, ele se manifesta a partir do momento que ele tem um estímulo e aí ele vai lá e faz com que tu cometa aquelas ações que tu não gostaria de cometer. E aí, dessa forma, tu vai se distanciando da vida que tu deseja ter ou que tu gostaria de estar vivendo, porque esse sabotador está ali presente, tá? Então, vimos aqui, então, né, essa linha do tempo ali, o que é o sabotador, né, como que ele se manifesta, o que ele traz junto dele. Então, agora chegou a hora da gente trazer uma parte prática, né? Vamos começar a arregaçar as mangas agora e trazer a solução para o problema, né? Vamos ver como a gente consegue entender, ou seja, trazer consciência. Lembra que eu falei no começo ali, há pouco tempo atrás? Não é que olhando para isso, né, nós estamos falando de algo abstrato. O sabotador é um abstrato, ou seja, ele não é uma garrafa. Então não é com esse discurso, né, que tu vê muitos profissionais aí do desenvolvimento falando por aí, você precisa eliminar suas crenças limitantes, você precisa destruir seus sabotadores internos, né, essa coisa, né, que vai virando frasezinhas soltas, né, frasinha de para-choque de caminhão. Não é assim. A gente elimina isso criando consciência sobre como isso se manifesta, sobre o que isso significa, e aí sim a gente consegue, com essa consciência, efetuar as mudanças necessárias, tá? Então, para isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Para que você comece a ganhar conexão, para que você comece a integrar isso e perceber, puxa, isso aqui, de fato, isso aqui acontece na minha vida, eu nem percebia que isso podia ser um sabotador. Então, eu vou trazer alguns exemplos que são de todos, a gente poderia citar centenas de exemplos de sabotadores, porém aqui eu peguei um apanhado assim daquilo que eu vejo mais presente, principalmente dentro dos meus atendimentos, tá? O que são esses sabotadores e essas crenças? Exemplos de como isso se manifesta na nossa vida. Então, o principal, primeiro, tá? Fiz umas anotações aqui para ir lembrando, para ir falando para vocês. Então, primeiro deles, tá? Qual é o exemplo mais comum de um sabotador? São os eventos passados. Ou seja, coisas que já aconteceram na minha vida, experiências passadas e que não foram muito legais, experiências que muitas vezes foram destrutivas, experiências que me frustraram ou que me fizeram se decepcionar. Esses eventos passados, né, muitas vezes por terem trazido esse impacto emocional ou às vezes por eles terem se repetido 2, 3 vezes, a pessoa já faz com que aquilo ali se torne uma verdade absoluta. Né? Então, muito comum a gente ver isso em relacionamentos, né? Quando você vê uma pessoa verbalizando, né? Homem não presta, ou então mulher não presta, aquilo ali na verdade não é uma verdade absoluta, aquilo ali é uma regra, um padrão que a pessoa instalou e que faz com que ela veja aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. Logo, se eu vejo aquilo ali como uma verdade absoluta, aquilo ali se torna um sabotador. Muitas vezes a pessoa está ali, ela deseja viver um relacionamento, ela quer ter uma família, ela quer construir algo, porém, por ela ter esse estado interno, esse conjunto de regras, esse padrão, ela acaba não se permitindo, ela acaba se fechando. E aí o sabotador se manifesta dessa forma. Lembra que eu falei? O sabotador, ele sempre quer suprir uma necessidade. O que é a necessidade de um sabotador que faz com que uma pessoa se afaste sempre de um relacionamento? É a necessidade de se proteger, de não se frustrar. Ou seja, o sabotador, ele quer o teu bem. Inconscientemente ele quer o teu bem, ele deseja o teu bem. Nesse caso a gente está falando qual é a intenção boa do sabotador. É te proteger, é fazer com que você não se frustre, né? Porque o sabotador ele não tem um lado racional, ele é um piloto automático. O inconsciente ele age mais ou menos assim, é o que a casa pede eu vou fazer. Eu não quero saber se vai bater com a cabeça na parede, eu não quero. Tá ali, eu vou fazer. Então é dessa forma que o sabotador ele se manifesta para te proteger de algo ruim. Só que, ora, se a gente dá um passinho para trás e se a gente se coloca à luz da consciência, a gente percebe, isso é uma verdade? Será mesmo que eu não conheço relacionamentos que são saudáveis, relacionamentos de pessoas que se dão bem, que se respeitam, que estão realmente com questões mais elevadas do que essa banalidade do dia a dia, onde um fica traindo o outro, sendo infiel, onde um quer daqui a pouco manipular o outro, sei lá, aquilo que tu entende por um relacionamento ruim e que constrói esse tipo de sabotador. Então, poxa, beleza, não, realmente, eu tenho contra-exemplos. Eu tenho pessoas na vida real que eu olho, ainda que eu possa olhar, dizer que são raras, porque de repente o meu ciclo de ambientação ele também não traz muitos exemplos possíveis,
né? Por isso que eu acredito que é muito bom a gente estar sempre olhando para bons exemplos, né? Às vezes a própria literatura, ela tem esse braço, ela serve disso. Às vezes o cinema, né, ele traz isso também. O que eu acho que é a grande função da literatura, do cinema, das artes, é a gente olhar e ver algo possível de ser vivido, né? Eu sempre critico muito, né, pessoas que às vezes olham uma história de Jesus Cristo, por exemplo, né? Ou às vezes olham uma história de um cinema ou de uma literatura, algo que realmente está ali bom, ali, algo que pode ser um exemplo bom para a tua vida. E aí tu fica, não, mas eu nem sei se isso existe, sabe o que é isso? É ficção, eu nem sei se aconteceu. Aí ela olha, né, lá a série do Narcos e ela tira o Narcos é incrível, olha só como o Narcos é incrível, meu Deus. Aí tu olha aquilo ali que é destrutivo e tu dá parabéns, e aí muitas vezes inconscientemente tu traz pra tua vida. Aí aquilo que é bom exemplo, tu fala, não sei, é porque eu não sei se existiu. O que importa se existiu, cara? É um bom exemplo, é possível de colocar na tua vida, então usa isso como exemplo, pega isso como base para poder construir uma vida melhor. Simples assim, pouco importa se aquilo foi verdade ou se não foi. É um bom exemplo, é o que serve, é aplicável, tu olha para aquilo ali, poxa, tem uma série que eu sempre indico para algumas pessoas que é This Is Us. Quando ele estava na Amazon, agora não sei mais se ainda está ou não, se foi para o Netflix, né? A Vanessa aí dizendo que sim. Então, é muito comum a gente olhar isso. Essa série eu indico por quê? Porque ao assistir essa série, o que eu olhei? Ali tinham personagens que viviam uma vida da qual eu olhava, puxa, essa vida aí, cara, esse tipo de pessoa, esse tipo de pai, esse tipo de marido, esse tipo de profissional, é um tipo que eu quero ser, é um tipo que serve de inspiração. Eu estou falando da vida real, não estou falando de uma série, estou falando de um personagem, só que é útil, cabe na minha vida, eu não estou falando de ficção científica, eu estou falando de vida real. Ali são casos de vida reais, que sim, tu pode olhar e dizer, poxa, isso aqui aconteceu. Tu pode olhar para uma história e dizer, poxa, esse ser passou ou não passou na Terra, mas eu olho para a história dele e consigo enxergar exemplo, eu consigo enxergar algo que é aplicável na minha vida, algo que é bom, algo que não pode ser refutável. Então por que eu não vou querer viver uma vida assim? Simplesmente foi um personagem. Aí eu olho a série do Narcos, olha só que pessoa incrível. Pessoa incrível, né? Eu tô me policiando aqui para não falar tanto palavrão, né? Mas pessoa incrível o quê? O cara morreu no meio dos ratos lá, o cara chantageava as pessoas, fazia as mulheres transar com ele, senão ia matar, assassinar os pais da menina. Que personagem incrível é esse? Vocês estão de brincadeira comigo? Você tá maluco? Não tem nada de legal, não tem nada de produtivo em olhar para isso, né? Então por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes a gente tá tão fora da realidade, a gente está tão nesse mundo abstrato que a gente não consegue mais enxergar de fato, ainda que seja no cinema, ainda que seja na literatura, bons exemplos e que são aplicáveis na nossa vida, e ao mesmo tempo a gente está olhando para coisas que são mais destrutivas, como por exemplo o Narcos, que eu acabei de falar, e eu olho para aquilo ali e digo, ai, nossa, que foda, isso é impressionante, é um personagem incrível, olha só como ele liderava, o cara é um exemplo, o cara é um líder, pô, pelo amor de Deus, tá de sacanagem comigo, cara, é isso que vai fazendo a tua visão ficar distorcida, a tua visão de mundo fica distorcida, tu fica olhando o tempo todo para essas porcarias, aí chega lá depois tu reclama que a tua vida não tá do jeito que tu quer, mas é óbvio, cara, olha os teus exemplos que tu vai ver, como que tu tá direcionando isso. Então, dito isso, vamos seguir aqui, né, porque eu estava falando então de eventos passados e aí acabei me estendendo, mas eu acho importante a gente também ter consciência disso. O que mais que a gente tem como os grandes sabotadores que eu mapeei aqui? O segundo deles é o que eu chamo de ciclo de pertencimento. O que significa esse ciclo de pertencimento? Muitas vezes essas minhas crenças, esse sabotador, ele vem dos ciclos que eu pertenço, ou seja, o meu ciclo de amizade, muitas vezes é o meu ciclo familiar, muitas vezes é o meu trabalho, muitas vezes é o time de futebol que eu torço. E aí, daqui a pouco, chega um momento de repente em que eu quero passar a viver outras coisas, em que eu quero buscar outras coisas para a minha vida. Só que, para não me sentir um traidor, um filho da mãe, eu não abandono aquele ciclo. Eu não consigo sair daquilo ali. Porque se eu sair daquilo ali, ainda que aquilo ali não esteja me permitindo ir para a vida que eu desejo, ou viver uma vida que eu quero, ou que eu acredito ser mais útil, eu acabo me sentindo um traidor, eu vou estar traindo aquele grupo, quando na verdade o pensamento deveria ser diferente, deveria ser, eu vou sair e fazer coisas mais úteis, porque até mesmo se eu cuidar da minha vida e se eu fazer com que a minha vida seja mais relevante, seja mais útil, né, seja mais substancial,
é a forma que talvez eu tenha até mesmo de ajudar aquelas pessoas que eu amo. Então, esse ciclo de pertencimento no sentido de, eu não estou falando aqui sobre ser arrogante, soberbo, olha só como eu sou melhor que os outros. Não, isso aí não é disso que eu estou falando, tá? Não é disso, não é sobre querer ser melhor que os outros, até porque a gente está falando de crenças, né? Assim como eu posso ter as minhas, os outros vão ter a deles e o respeito ele precisa imperar. Agora, ficar amarrado num negócio, né? Por isso que a minha logo ele é um machado quebrando umas correntes, né? Algumas pessoas me perguntam qual é o significado, é mais ou menos isso, porque muitas pessoas passam uma vida inteira arrastando correntes imaginárias, porque acham que precisam ficar presa naquela situação ali. Não, meu Deus do céu, não. A vida ela não é estática, ela está em movimento. E se por estar em movimento, a gente precisa se permitir e buscar elevação, né? Buscar um desenvolvimento, e é disso que a gente está falando aqui todo santo dia. Então, muitas vezes, ficar preso a um ciclo de pertencimento somente para que eu não saia daquilo ali, para dizer que eu fui infiel, não fui leal àquilo ali, muitas vezes é um grande sabotador, é uma mentira, é um padrão já estabelecido, sendo que não é uma verdade absoluta. Você pode sim e deve sim se elevar teu nível de consciência, buscar coisas novas, até mesmo para que você possa amar de uma forma mais profunda, verdadeira, as outras pessoas que talvez decidiram ficar num outro contexto da sua vida, e está tudo bem. Tá? Só não deixe esses ciclos de pertencimento se tornarem um sabotador, assim como a gente falou dos eventos passados, tá? O que vem logo depois, tá? Eu separei 5 tipos de exemplos aqui, a gente vai para o terceiro agora. O que é esse terceiro exemplo? O terceiro exemplo, ele está muito ligado à nossa identidade, né? Está muito ligado à nossa identidade. Eu acabei de postar um Reels ali com um trecho de uma live, que é Grande Tiagão, presente na área, Dali Tiagueira, meu grande colega, meu consa. Grande abraço aí, irmão. Então, eu estava agora, até há pouco tempo atrás, eu postei um Reels, que é um trecho de uma live, que é a live número 7, Curi, meu irmão, sucesso, valeu, grande Curi, meu ídolo, tamo junto, irmão, grande abraço. Então eu estava falando agora, há pouco tempo eu postei um Reels sobre uma live número 7 que eu fiz sobre a identidade falsa, né? Então o que essa live ela trazia? Essa live ela era focada naquelas identificações que a gente vai criando ao longo da vida e que a gente vai colocando na cabeça que somos nós, né? Então eu sou a minha profissão, eu sou os meus bens materiais, eu sou os meus relacionamentos, e a gente vai saindo fora daquilo que é o nosso ser, a nossa essência. Então esse terceiro exemplo que eu estava trazendo aqui sobre essa associação que a gente faz, que vai trazendo esse sabotador, ele se chama acreditar que precisa ser algo. Grande Cândido, grande Vânia, galera tá aí no sábado à noite, então hoje chegando, grande abraço para vocês, obrigado pela presença aí de todos. Então esse terceiro exemplo ele diz, é quando você acredita que precisa ser algo. Tá? Esse acreditar profundo que você precisa ser algo, muitas vezes ele se torna também um sabotador, que também se torna um padrão que te impede de chegar onde você quer. Então muitas vezes a gente vê, né, exemplos, eu preciso ser um trabalhador, eu preciso ser um guerreiro, eu preciso ser um batalhador. Então o tempo todo eu estou realizando ações para demonstrar para os outros, para demonstrar para outras pessoas que eu sou aquela identidade. Eu preciso estar o tempo todo buscando ações que me façam perceber, ou buscando a minha própria validação, ou buscando a validação do outro em relação àquilo ali. Esse também é um tipo de sabotador interno que também te limita muitas vezes. Quando eu posso olhar para diferentes contextos e escolher, nesse contexto aqui, eu vou dar o meu gás, eu vou entregar o melhor de mim, eu vou servir porque existe algo maior em relação a isso, ou não, ou nesse momento eu escolho não fazer isso, tá? É as escolhas conscientes que a gente faz, só que muitas vezes deixam de ser conscientes porque eu tô nesse piloto automático. Eu preciso ser isso, eu preciso que as pessoas me vejam como alguém bom, eu preciso que as pessoas me vejam como alguém caridoso, e aí eu já não faço mais caridade porque eu quero o bem do próximo, eu faço a caridade porque eu quero fazer aquela selfie para mostrar para os outros, dizendo, olha só como eu sou bonzinho, olha só como eu sou do bem. Esse acreditar que eu preciso ser algo é também um dos grandes motivos de uma sabotagem interior. Então falamos aqui de 3 exemplos, né? Primeiro, os eventos passados, aquilo que a gente já vivenciou, o nosso ciclo de pertencimento, que é o segundo ponto, e terceiro é o acreditar que eu preciso ser algo. Esses são os 3 primeiros, tá? Depois, em quarto e quinto lugar, eles são meio que paradoxal, tá? Eu vou trazer os 2 juntos aqui para que a gente possa debater ao mesmo tempo.
O quarto que eu coloquei aqui, é o querer agradar todo mundo. Isso também se torna um sabotador, isso também se torna um comportamento que vai te limitando, o querer agradar todo mundo. E do outro lado, para que esse quarto ponto não se torne uma arrogância, algo do tipo assim, olha só, eu não tenho que agradar ninguém, né? Eu sou dono de mim mesmo, eu me basto, né? Eu sou dono de si próprio, que nem dizia um amigo meu. O fato de eu não querer agradar todo mundo não significa que do outro lado eu não queira agradar ninguém, tá? Então não é os dois extremos, não é estar em polos diferentes o tempo todo, né? Agora que eu descobri que eu não tenho que agradar todo mundo, eu me tornei alguém que eu não quero agradar ninguém. Ou seja, esses dois pontos, esses dois fatores também se tornam uma forma dos sabotadores se manifestarem. Porque eu enraizo nesse tipo de padrão, nesse tipo de regra, coloco isso na minha cabeça e isso não está me levando para a vida que eu quero ter, porque todo o tempo ele se manifesta. Essa neuroassociação profunda, ela vem à tona o tempo inteiro. Ou seja, eu sou aquele que não quero agradar ninguém, então todo mundo se ferre-se. Ou então, eu ao mesmo tempo, eu sou aquele que também que vivo de uma forma que eu não quero, que eu quero agradar todo mundo. Então não é estar nem num polo nem no outro, é estar no meio, olhando para aquilo ali com consciência. Qual é o meu dever aqui? O que eu devo fazer? O que a minha consciência diz? O que é o bem a ser escolhido nesse exato momento? Somente quando ganhamos consciência, quando jogamos luz acerca desse assunto, é que a gente pode fazer uma escolha consciente e não ser refém de um padrão, não ser refém de uma regra que está querendo nos sabotar, tá bom? Então esses foram 5 exemplos que eu trouxe aqui. E agora, para a gente se dirigindo para o final da live, então, como colocar isso em prática? Então, como que eu vou mudar, né? Porque a minha proposta aqui é sempre, em todas as lives, trazer no final delas ações práticas que vocês possam colocar isso no dia a dia de vocês, para não virar aquela coisa só filosófica, né? A gente traz isso para a vida agora e como eu vou colocar isso em prática, tá? E eu também separei aqui 5 pontos, né? Isso aqui vai ficar parecendo os 5 passos para a felicidade, pelo amor de Deus, não quero isso. Mas é uma forma de estruturar aqui, tá? Um passo a passo, não um passo a passo, mas ações práticas realmente para que tu possa colocar isso na tua vida, tá? Então eu vou aqui esses 5 pontos que eu escolhi aqui de como mudar e como, ou seja, como não deixar esses sabotadores internos se manifestarem de uma forma que te atrapalhe. Só tomar um golinho de água aqui que eu tava falando pra cacete aqui e a gente já vai continuar. Então, seguindo aqui, quais são esses 5 pontos que eu escolhi para que você possa colocar em prática? Primeiro deles, né? Algumas lives atrás eu falei aqui sobre a construção de hábitos, foi a live 21, essa é fácil de lembrar o número, né? Porque a live 21 estava associada com hábitos, eu já fiz uma neuroassociação, então ela está fácil de lembrar, foi a live 21, construção de hábitos, né? E lá eu falo muito sobre gatilhos, ou seja, sobre estímulos. Eu citei até um estudo científico lá com os chimpanzés de como ele fazia para ganhar aquele suco de laranja que ele tanto gostava. Era sempre que disparava o gatilho da luz acender, ele sabia qual era a rotina que ele tinha que fazer, que era apertar o botão 10 vezes e depois vinha a recompensa, que era o suco que chegava até ele. Mas eu não vou aprofundar nisso, senão fica muito grande a live. Se você quiser, tiver interesse, vai lá na live 21 e assista sobre isso, sobre gatilhos. Agora, sabendo disso, eu preciso, nesse momento, para não deixar esse sabotador se manifestar, criar um gatilho, ou seja, criar um estímulo que acabe com essa desproporcionalidade emocional, ou seja, toda vez que um sabotador se manifesta, normalmente junto dele, por ele querer esse bem, por ele ter essa intenção de nos proteger muitas vezes ou de nos proporcionar algo de bom, ele vem junto normalmente com uma desproporcionalidade emocional. Você já se deparou com, às vezes, uma pessoa fala uma determinada palavra num certo tom e aquilo ali te dói, aquilo ali é como se estivesse te atingindo, aquilo ali é como se estivesse te diminuindo. Muitas vezes porque você tem uma associação, às vezes de eventos passados, como eu estava falando nos exemplos anteriores, porém aquilo ali ela se manifesta com uma desproporcionalidade emocional. O sabotador, quando ele vem, ele nunca vem de uma forma lógica e racional, ele vem sempre com uma carga emocional. Então, para que eu possa blindar isso, para que eu possa encontrar uma forma com que isso não aconteça, eu preciso criar gatilhos para que isso diminua. Então vamos pegar um exemplo prático, agora eu vou usar um exemplo aqui. Fazem 23 dias que eu estou fazendo live. Uma das coisas que eu mais tinha um medo
interno, né, digamos assim, era de ficar me expondo aqui na frente de uma câmera para falar de um tema, para compartilhar um tema que estava dentro de mim. Porque aí eu ficava, meu sabotador interno ficava contando um monte de historinha. Ninguém vai dar bola para isso, você quer aparecer, isso e aquilo. Então eu comecei a entrar nessa rotina, só que porém, até que isso se torne muito natural, e nos últimos dias eu venho sentindo a diferença disso, se eu for olhar para a minha primeira live e for olhar para as últimas, eu já percebo uma diferença, porém, até que isso se tornasse um pouco constante, e talvez durante mais um bom tempo, eu precisava criar gatilhos. E o que são esses gatilhos, né? Esses gatilhos, às vezes, é assumir uma postura onde eu coloco lá na minha bio do Instagram, lives diárias. Opa, eu estou assumindo um compromisso. Compromisso, constância é algo importante para mim? Sim, é algo que está dentro da minha palavra, é algo que é importante para mim? Sim, então eu não vou falhar. Então é uma forma de eu criar um gatilho para que eu não fuja desse compromisso, para que eu não fuja dessa ação e dessa rotina que eu julgava ser importante. Tá? Então eu crio formas, eu crio roteiros, eu já tenho um horário definido onde eu vou ali fazer um roteiro sobre a live, eu já fico postando, eu já crio gatilhos de uma forma que eu não tenho como fugir. Hoje mesmo, por ser sábado, já eram 9 da noite, eu pensei, puxa, já tá tarde, né? Aí o sabotador começa a conversar, já tá tarde, né? A galera já foi pra balada, a galera já tá no shopping essa hora, não tem mais ninguém querendo assistir, né? Mas o fato de eu ter criado esse gatilho do compromisso, deixar as coisas aqui mais na mão, né? Deixar o suporte do celular, deixar minhas anotações, eu faço compromissos, eu começo a criar uma enquete para dar uma interagida com o pessoal quando vê, poxa, agora não tem mais volta, eu vou ter que fazer. E aí eu venho aqui, sento e faço. Então são gatilhos, às vezes para ir para uma academia, às vezes é tu deixar a tua roupa arrumada no dia anterior, deixar o tênis, às vezes é ir lá e pagar a mensalidade. Eu sei que às vezes a gente paga a mensalidade e também não é um gatilho suficiente. Mas isso são gatilhos que podem nos ajudar a eliminar esses sabotadores. Uma pessoa que está bebendo muito refrigerante, ela coloca como regra, eu não vou mais comprar refrigerante no supermercado. Então eu vou diminuir em muito esse hábito, esse tipo de ação. Ela não vai ter na geladeira, ela não vai ter esse gatilho, ou seja, o gatilho se torna o contrário. Por a minha geladeira não ter refrigerante, de repente só tem água, se torna um hábito saudável. Então, ou seja, criar estratégias que fazem com que esse sabotador acabe diminuindo, né? Acabe de uma certa forma eliminando ou enfraquecendo na nossa vida. Então esse é o ponto, criar um gatilho. Segundo deles, para sair desse comportamento emocional, né? Para sair desse estímulo, eu preciso criar algo que se chama consciência entre o espaço do gatilho e a resposta. Algumas lives atrás eu trazia um exemplo lá da logoterapia, né, que o Frankl falava, que é sobre os 4 dons. Quem puder vai lá e assiste, mas é mais ou menos o seguinte, para usar isso como uma forma de mudança. Entre o estímulo e a reação, quando a gente está ganhando consciência, eu acredito que o fato de tu estar assistindo essa live já vai te fazendo perceber alguns gatilhos, alguns sabotadores que você tem. Ao perceber isso, você começa a integrar na tua vida da seguinte forma: entre aquele estímulo, entre aquela fala daquela pessoa, entre aquele tipo de situação que está sempre me causando um incômodo, que na verdade a situação não causa um incômodo, eu me incomodo com a situação, eu preciso criar um pequeno espaço onde eu pratico aquilo que eu chamo de consciência. É o momento em que você dá um passo para trás e olha e percebe o seguinte: eu não sou mais refém desse estímulo aqui. Agora eu sei que esse estímulo aqui causava em mim uma determinada reação automática. Agora, ao saber isso, ao ganhar consciência, ao jogar luz em relação a isso, eu vou me permitir no meu dia a dia, pouco a pouco, escolher ter novas atitudes antes de ter uma resposta automática. Ou seja, é um momento em que você usa o seu poder de escolha, a liberdade última que Frankl falava, que é o escolher aquilo que você vai fazer com a sua mente, com o seu pensamento. É o momento em que você toma as decisões. Aí lá na live eu aprofundo mais lá sobre esses 4 dons que ele falava que estão nesse intervalo entre o estímulo e a resposta, né? Que é essa liberdade, que é a nossa autoconsciência, a nossa consciência, a nossa imaginação e a nossa vontade independente, tá? Então é um momento em que eu crio esse espaço entre o gatilho e a resposta. Por que agora eu posso criar, mas antes eu não criava? E quando me pegarem de surpresa? Tá tudo bem, porque agora você tem consciência de que isso não é um ser animado, é algo que está dentro de você. Esse sabotador, ele se manifesta
como uma reação automática. Porém, agora você sabe, isso não é você. Isso é apenas uma reação, isso é algo que está desejando sim um bem para você, porém não está te levando para onde você quer. Ao saber disso, você começa a prestar mais atenção no que está acontecendo no seu dia a dia. Ou seja, eu sei que existe um estímulo que normalmente me fazia reagir de uma outra forma, eu vou, além de blindá-lo, eu vou escolher que nesse intervalo, antes de eu dar uma resposta, é aquilo que as pessoas costumam dizer, eu vou contar até 10 antes de sair por aí reagindo. Então tá ok, eu vou contar até 10. Esse contar até 10 é o momento em que eu manifesto a minha consciência. Opa, peraí. Cara, se eu reagir eu tô sempre reagindo de uma determinada forma e não tá me levando para onde eu quero, eu preciso, ao ganhar consciência disso, reagir de outra forma. Até que você encontre a forma de que melhor se adapte. Para isso, dê flexibilidade a essa tua forma de pensar. Até que se encaixe algo que seja mais adequado e isso vai virando algo natural. Ou seja, se instala a partir daí um novo padrão, porém esse padrão é benéfico. Esse padrão te leva para onde você deseja. E aí você fica em paz. E a sensação de quem está em paz é chegar no final do dia e dizer, poxa, esse dia foi do cacete. Esse dia eu exerci o meu poder de escolha. Esse dia eu utilizei da minha liberdade última para poder fazer do jeito que eu queria. Eu não fui mais um refém. Eu não fui um refém de um sabotador que só me ferra, que está ali presente no meu dia a dia, dentro da minha cabeça, só me levando como um barco sem leme de um lado para o outro. Tá bom? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, aí vai entrar a parte da maluquice, aí vocês vão me chamar de doido, gente, calma, tá? Calma, não se precipite, eu vou explicar por que isso tem uma grande eficiência. O que é esse terceiro ponto? Esse terceiro ponto se chama colocar um nome no sabotador, tá? Calma, então agora eu vou chamar o meu sabotador de Zezinho, de João, que loucura é esse? Há pouco tempo tu tava falando que o sabotador não é uma garrafa de água, ele não é um ser animado, ele é algo que está só dentro de ti. Agora tu quer que eu coloque nome? Isso não é meio contraditório? Calma que eu vou te explicar, tá bom? A gente está falando aqui sobre trazer coisas para tua consciência. Ao trazer coisas para tua consciência, tu começa a ter um certo domínio sobre aquilo ali. Então, por que essa estratégia, essa técnica de colocar nome no teu sabotador? Porque ao fazer isso, lembra que eu falei? Normalmente um sabotador ele traz uma desproporcionalidade emocional, ou seja, junto dele vem uma emoção muito forte. O que acontece quando tu coloca um nome nessa emoção, principalmente se for um nome engraçado ou um nome que não tem nada a ver? Isso deixa de ser uma emoção desproporcional, porque tu vai olhar com aquilo ali muitas vezes com uma sátira, com um riso, tu vai passar a olhar para aquilo ali como se fosse algo animado que não é, e aí tu vai perceber de uma forma mais simples, poxa, isso tá só na minha cabeça, isso é bobagem. Uma vez eu estava num processo com um cliente, normalmente às vezes, quando a pessoa realmente está muito imersa nesse sabotador interno, eu aplicava essa técnica. E aí, esse meu cliente, eu sempre disse, escolhe um nome aí, né? Tudo dentro ali do contexto ali, dos atendimentos. E escolhe, além disso, escolhe uma frase. E aí ele pegou e falou, tá bom, já escolhi. O nome do sabotador vai ser Mustafa e a minha frase vai ser Debria Mustafa. Pensando que ali eu não tive, por mais sério que eu quisesse me manter, eu comecei a rir, nós dois começamos a rir e a gente gargalhava, né, com essa frase dele, Debria Mustafa, você tira o pé do acelerador, e aí nós ríamos. Só que olha só que engraçado, aquilo ali marcou, aquilo ali ficou marcado na cabeça dele. E aí o que acontecia? Todas as vezes em que esse sabotador ia se manifestar, ele lembrava dessa frase, ele lembrava desse riso e aquilo ali se dissipava. Era a forma dele trazer para a consciência e olhar para aquilo ali e dizer, poxa, que bobagem, por que eu vou reagir assim de novo? Tudo por causa da frase e do nome que ele colocou no sabotador. Até hoje, quando a gente se fecha por aí, a gente se cumprimenta. Debria Mustafa, e a gente fica rindo. Ninguém entende nada que está na volta, é óbvio, né? Você vai falar isso fora de contexto, todo mundo acha que é papo de louco. Mas é uma coisa que ajuda. Então coloca nome no teu sabotador. Coloca nome de alguém que tu não gosta, que tu não simpatiza muito. Né? Se nessa eleição aí tu foi Bolsonaro, bota o nome do teu sabotador de Lula. Se tu era Lula, bota o nome do teu sabotador de Bolsonaro. E aí tu vai conseguir enxergar isso como um verdadeiro inimigo. É uma estratégia de uma neuroassociação, onde tu olha para aquilo ali e diz assim, tá bom, cara, eu não gosto de você, você só quer trabalhar, eu sei que você quer um bem para minha vida, tem uma intenção, mas agora nesse contexto
texto aqui não. Eu preciso escolher. O meu poder de escolha, a minha liberdade fala para eu escolher um outro tipo de ação, um outro tipo de atitude, tá bom? Então esse é o terceiro ponto, colocar o nome do teu sabotador. Quarto e não menos importante, tá? Entendendo que, lá no começo eu falei que esse sabotador, ele traz com ele um desejo de suprir as necessidades. Entendendo isso, eu sei que é uma parte minha que quer o meu bem. Se isso quer o meu bem e é uma parte minha, eu não posso olhar para isso como um verdadeiro inimigo, apesar de ser um sabotador, apesar da gente estar dando nome para ele como algo que não vai ser benéfico. Mas ao entender isso, é muito importante que eu agradeça sobre essa boa intenção que esse sabotador tem, que esse lado meu está querendo para mim. Porque aí é o momento em que eu começo a olhar para isso e dizer, tá bom, em algum momento isso foi útil, em algum momento isso deseja o meu bem. Então o exemplo da pessoa que fuma, eu entendo, né? Como se tu olhasse para isso que está só dentro da nossa cabeça, mas que a gente naquele momento de trazer para a consciência, olha para aquilo ali como um ser animado e diz assim, tá bom, eu sei que você está querendo com que eu relaxe, eu sei que você está querendo com que eu saia dessa ansiedade, então eu agradeço você, porém agora minha escolha é outra. Agradecer essa parte, né, que quer o teu bem, que tem essa boa intenção, é importante também, porque se tu não faz isso, vira uma briga contra si mesmo, vira aqueles chamados conflitos internos, né? Tem uma parte que quer uma coisa e eu tô ali brigando com ela, eu tô chamando ela na porrada. Isso, inclusive, pessoal, esses dois últimos que eu trouxe, e esse principalmente, ele tá dentro dos pressupostos da programação neurolinguística. Eu não sei se a galera tá aí ainda, o Cury, o Tiago, o Cândido, mas se estiverem presentes, inclusive, eu recomendo a todos que estão assistindo ou que venham assistir essa gravação posteriormente para darem uma olhada lá sobre programação neurolinguística no Instituto Humanize. É um instituto que eu tive um grande orgulho, uma grande alegria, e tenho até hoje, porque eu estou sempre lá junto deles, de fazer parte. É o maior instituto de programação neurolinguística do Brasil, assim como o Alexandre Cury, também é o maior profissional, eu sempre digo isso por onde eu passo, o maior profissional de programação neurolinguística do Brasil. Esses dois últimos pontos que eu trouxe para vocês, assim como tantos outros que eu citei aqui, foram aprendizados que eu tive, né, dentro da programação neurolinguística, que eu conheci lá dentro do Instituto Humanize. Então quem quer poder se aprofundar nisso, poxa, eu quero ir a fundo, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um treinamento, vai lá e pesquisa a página da Humanize, porque com certeza absoluta, além de vocês estarem nas mãos de grandes profissionais, vocês também vão estar trazendo esse conhecimento à tona para o seu dia a dia, tá bom? Aqui eu faço lives, vou dando umas pinceladas, mas para quem quiser se aprofundar mais nisso, também podem estar lá buscando os treinamentos e cursos da Humanize, tá? Então, falei de 4 pontos e agora a gente vem para o 5º ponto, tá? Que também é muito importante, que é o momento em que a gente assume o papel do sábio. E o que é o papel do sábio? O papel do sábio, ele é questionar se isso aqui que eu estou querendo nesse momento, ele é da minha essência ou é do meu ego, tá? Lembra que eu falei lá no começo, né? São necessidades, é um desejo de suprir necessidades, é assim que o sabotador se manifesta, né? Então, nesse momento, quando eu quero suprir uma necessidade, se eu faço esse questionamento, eu consigo ter uma maior consciência. O que é esse questionamento? Isso aqui, que essa parte está me trazendo e que está querendo que eu faça agora, é da minha essência ou do meu ego? Vou voltar ao exemplo que eu dei anteriormente ali, que era fazer as lives. Quando esse sabotador se manifesta, esse crítico interno, ele chega para mim e diz assim, não, hoje não faz essa live, deixa para lá, já é sábado, já é 9 da noite, não faz. Ou então, não vai no treino hoje, né? Teve um dia tão cansado, teve um dia de tanto trabalho, vai ainda ir lá para academia, poxa, vai acordar agora cedo, vai... Nesse momento você se questiona, isso aqui é da minha essência ou é do meu ego, né? O que é essência e o que é ego? Essência normalmente é aquela parte realmente tua que é boa, aquela parte realmente que quer que você cresça na vida, que você contribua, que você sirva, que você faça o que precisa ser feito. É o momento onde você olha para a situação e se pergunta o que é a escolha do bem e o que é a escolha do mal. Quando vai para o lado do ego, normalmente no sentido, não ego, no sentido que as pessoas falam como algo ruim, né, e tal, mas, ou como algo do eu, mas no sentido de vaidade, tá? Nem deveria usar essa palavra ego, mas vamos usar a palavra vaidade, né, que é aquilo que
quer coisas que não são de fato boas, que não são de fato para mim, mas sim muitas vezes para mostrar para os outros ou para ferir os outros. Nesse momento é onde entra o papel do sábio. Ele questiona: isso aqui é bom ou é mal? Isso aqui é da minha essência ou é da minha vaidade, ou é do meu ego? Ora, então você está dizendo que uma pessoa que não vai para frente de uma câmera falar, fazer uma live, então na verdade é o contrário? Essa que é a pessoa vaidosa e não a pessoa que foi para frente? Dependendo do que a pessoa deseja para sua vida, sim. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim: sabe o que é o problema? É que eu sou muito tímido. E na verdade essa pessoa, ela verbaliza isso, só que ela está afundada numa vaidade, num ego. Muitas vezes o tímido, ele só é vaidoso, ele acha que ele é o centro das atenções, ele acha que se ele abrir uma câmera e falar na frente dele, todo mundo vai ficar julgando, ele acha que as pessoas vão passar 1 hora da sua vida falando da vida dele. Não, cara, calma aí, desce daí. Tu vai ali no máximo, se tu cometer um errinho ou outro, se tu falar uma groselha ou falar uma besteira, talvez um ou outro vai comentar, mas daqui a 20 minutos eles não estão mais nem aí para isso, as pessoas estão vivendo suas vidas, então sai disso, cara. Então nesse momento é onde o papel do sábio entra em jogo para se questionar o que é da essência. Se a minha essência diz que eu devo abrir uma câmera todos os dias para ir lá compartilhar aquilo que está dentro de mim, buscando algo maior que isso, buscando algo que está para além disso, poxa, então a minha essência é se comprometer a ir lá fazer aquilo ali todo dia. O meu ego é aquilo que vai me tirar daquilo ali, é aquilo que vai começar a contar historinhas na minha cabeça para que eu me desvie daquele propósito. Assim como o exemplo da academia, você sabe, você já meditou sobre aquilo ali, você sabe que aquilo ali faz bem para ti, sabe que praticar um esporte faz bem para tua saúde, tu sabe que beber a cota d'água, dormir uma boa noite de sono, sabe que se alimentar bem faz bem para tua saúde. Poxa, isso é a tua essência, ela vai dizer para você fazer isso. Quando entra outra coisa em cena, aquelas historinhas que conta, aquilo ali é a tua vaidade, aquilo ali é o teu ego, é aquilo ali que tu quer fugir, aquela fuga, é esse sabotador interno se manifestando. Então fazer esse questionamento sempre que você está diante de uma decisão ou diante de um vício que vai se manifestar, faça-se essa pergunta: quem está aí agora? Por qual lado eu vou escolher? Eu vou escolher o lado da minha essência ou eu vou escolher o lado do meu ego? Né? Tudo, não vou generalizar aqui, dizer que tudo, né? Mas normalmente algumas coisas vêm carregadas de luz e sombra, né? Então muitas vezes até os nossos próprios recursos, né? Até nossas próprias qualidades, elas vêm carregadas de luz e sombra. Então ganhar consciência disso, né? Então às vezes uma qualidade, se ela é colocada de um modo muito exagerado, ela passa a se tornar um defeito. Então imagina aqui, vamos pegar como exemplo para ficar prático, uma pessoa que ela é muito otimista, tá? É bom ser otimista? Normalmente você vai perguntar: é bom ser otimista? As pessoas vão dizer: sim, é ótimo ser otimista. Isso depende. Vamos supor que o meu otimismo seja que eu vou sair para um compromisso às 17 horas. O meu compromisso é às 17 horas, eu moro a 20 minutos do local e eu saio de casa 5 para 5, ou seja, faltando 5 minutos para as 17 horas, né? Esse otimismo ele não vai valer de nada, ele é exagerado, ele é abstrato, ele não está concreto, ele não está na realidade. Ora, se eu estou a 20 minutos do meu compromisso e eu vou sair faltando 5 minutos, não adianta nada ser otimista, isso é besteira. Só que às vezes é assim que acontece. Eu, por ser muito otimista, eu acredito que eu saindo de casa 5 minutos antes eu vou chegar numa distância que requer 20 minutos. Isso não adianta de nada. Quantas vezes nos relacionamentos ou no local de trabalho a gente não vê, né? Aquela pessoa que ela tem a questão vamos supor, a questão da lealdade, né? Eu sou leal. E aí, daqui a pouco, as pessoas começam a criticar. Você é um CDF, você é um puxa-saco. E aí, por conta daquilo ali, por as pessoas estarem criticando, tanto a pessoa sai e começa a fazer o lado contrário, começa a conceder situações, ou seja, aquela lealdade que naquele momento era uma luz, tinha uma utilidade, para que as pessoas te vejam como leais a ela, tu transforma uma sombra, tu começa a se desviar daquilo que era bom, para se manter naquela imagem de uma pessoa leal, ou seja, a lealdade que estava a serviço de um bem, ela passou a ser a lealdade no serviço do mal, porque tu deixou esse teu sabotador acabar te desviando de um determinado ponto, né? Então, por isso a gente precisa ter um cuidado, né? Afinal, o que a gente precisa para poder
acabar com uma sombra, né? Então a gente está falando aqui de luz e sombra. Esse reflexo, essa luz aqui que tá batendo aqui, ela gera um reflexo, que é uma sombra. O que eu faço para acabar com essa sombra? Eu vou ali e apago a luz, tá? Apagou a luz. Eu não apaguei a luz aqui do LED, tá? Ó, agora apagou a luz, apagou a outra luz. Pronto, acabou a sombra. Ou seja, então eu acabo com aquela luz achando que assim eu vou resolver o problema. Só que daí é o contrário. Eu elimino aquilo ali, né, achando que aquela atitude ali vai trazer um benefício, mas na verdade ela te leva para o outro polo, ela te leva para o polo oposto. Então, por isso a gente precisa estar atento a isso, né? De como eu estou cadenciando isso na minha vida, de como que eu estou cadenciando esses meus recursos para que eles não se tornem algo maléfico, tá? Então, por isso eu preciso estar atento aos nossos sabotadores. Eu deixei um arsenal de passos, um arsenal de pontos para que você possa olhar e entender os exemplos de como isso se manifesta na sua vida, e deixei também pontos de como você faz para mudar, para não deixar isso mais ser uma questão, tá bom, pessoal? Então, uma outra hora a gente aprofunda ainda mais nesse tema, mas dentro do tempo que a gente tinha era isso. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, eu deixo um grande beijo para vocês, um ótimo restante de sábado, desejo que essa live tenha sido útil. Quem não pegou desde o começo, volta lá quando tiver um tempo e assiste ela inteira para entender todo o contexto. Manda isso para mais pessoas que vocês acreditem que essa live possa ajudar. E amanhã, domingo, estaremos aqui novamente para a nossa live número 24, nosso 24º dia aqui no Instagram, compartilhando conteúdos de desenvolvimento humano, tá certo, pessoal? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!